Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a ceia. E Deus já falou bastante com nós aí, conosco, sobre vários assuntos. Mas eu quero hoje, como ceia do Senhor, trazer aqui para nós uma instrução de extrema importância para nós. E você vai ver que é importantíssimo o que você vai aprender aqui nessa manhã. Se você aprender isso e aplicar na sua vida, com certeza você vai ser extremamente abençoado. Eu disse 2 Coríntios o quê? 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desprevenidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ponto. Vamos já dar uma entendida nessa parte, que era mais rápida, um pouco mais fácil de entender. Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Se você não sabe, Corinto é uma cidade, ou pelo menos era, né? Uma cidade, e ali tinha uma igreja, e Paulo escreve aqui para esses irmãos. E aí ele escreve falando, já dando instruções, que é o que nós temos feito já sempre. Porque dia de visita não é dia de instrução, não é? Se nós estamos aqui cheios da igreja numa festa, não vou ficar dando instrução, né? Ô, microfone aqui, ô David, ó, vai lá na porta, ó, ô Marco, ó, pega isso, ó, faz aquilo. Não, não é a hora de instrução. A gente já instrui antes, tem o culto de terça, que é um dos principais nossos para instrução, e aí a gente já faz desse jeitinho que Paulo está fazendo. Já escreveu, ó, estou exortando vocês, estou ensinando vocês, né? Para que, humildemente falando, Paulo, né? Para que nós não venhamos passar vergonha, vós, né? Coloco nós aqui, mas para que vós, e depois, né, entre parênteses está escrito. Mas enfim. E aí ele chega no final e diz assim, ó, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então, ou seja, algo que é bom, é saudável, devemos fazer, pode se tornar algo ruim. Por quê? Deus se agrada da avareza? O que a Bíblia fala sobre isso? A avareza é uma bênção? Então, o que é bênção pode se tornar uma maldição ou algo ruim? Depende como que vai ser feito aquilo. Por exemplo, a ceia. O que Paulo escreve também à cidade de Corinto lá sobre a ceia? Ó, toma, come de forma digna. Por quê? Quem toma ou come de forma indigna, come e bebe para a sua própria condenação, né? Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e outros, né, não poucos os que dormem.
Então, uma coisa que é para ser bênção, a ceia é uma bênção, é uma maravilha, algo divino, algo do céu, pode se tornar uma maldição na nossa vida, se não for discernido da forma correta. Então, a bênção ela pode se tornar em maldição. Aqui Paulo escreve e deixa bem claro isso. Ó, tudo que vocês vão fazer que seja como bênção e não como avareza. Então, tudo que nós fizermos, lembra sempre de Caim e Abel. Ah, Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas antes, Deus rejeitou Caim. Vai lá e lê o texto. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Deus agradou de Abel e da sua oferta. É diferente. Então, Deus, ele, antes de rejeitar nós, ele vai rejeitar ou abominar aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque ele não quer nos rejeitar. Ele não quer que ninguém se perca. E essa é a palavra. Eu não vim para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então aqui Paulo está ensinando, irmãos, eu estou ensinando vocês, eu estou com bom ânimo, com prontidão, enfim, para, né, que nós possamos aí ser bênção e não maldição. Verso 6 começa dizendo assim, ó, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que, por nós, se deem graças. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova, desde a administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Começamos lá no verso 6. Que semeia pouco, pouco também ceifará. Semeia abundância, em abundância também ceifará. Isso não é muito difícil de entender, né? Quem já viu aí, você planta lá uma sementinha e você consegue colher se ela brotar, né? Se der certo, porque nem todas dão certo. Então, se você semear 3, a chance de uma dar certo é bem maior do que você semeando apenas uma. Mas, enfim, se você semear uma, por exemplo, uma sementinha de laranja, né? Aí depois ela vai nascer uma árvore lá e vai dar bastante fruto, né? Então você vai colher frutos ali durante longos anos, durante muito tempo. Agora, nesse sentido, a gente já pode até pensar, estou colhendo muito, né? Mas em relação a você plantar 10, aí você olha, poxa, qual que dá mais, né? Uma ou 10? Qual que dá muito de verdade? Aí você recolhe lá uma caixa de laranja de uma. Aí quando você pega as 10, você recolhe 10 caixas de laranja. Aí você fala assim, poxa, né? 10 plantinhas, 10 sementinhas de laranja rende muito mais do que uma só. Então 10 é muito. Uma se torna pouco quando você olha nesse quesito. Então, aqui está falando sobre essa questão. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que semear é só jogar ali a sementinha e sair fora. Isso aí os pássaros já fazem, né? Já tem, eles vão lá, comem, jogam a sementinha, cai
e uma hora ou outra nasce e está tudo bem. Agora, se eu quiser plantar, eu tenho que vir arar a terra, eu tenho que jogar semente, eu tenho que cobrir, tenho que regar, tenho que jogar adubo, jogar cálcio, jogar não sei o quê. São várias coisas. E aqui está falando de semear pouco, colher pouco. Semear em abundância e colher em abundância. Isso aqui nós podemos levar para todas as áreas da nossa vida. Podemos levar para a nossa área da nossa vida financeira, que aqui é o caso literal. Podemos levar para a área da nossa vida ministerial. Se eu convido um para vir para a igreja, talvez ele não venha. Se eu convido 10, talvez um venha. Se eu convido 100, de repente 10 podem vir. Então, quanto mais eu semear, aí eu posso levar isso para a minha vida profissional. Aí chega lá, se eu trabalhar, fizer o mínimo necessário, a chance de eu ser promovido, a chance de eu ganhar experiência, a chance de eu ganhar um conhecimento extra, vai ser cada vez menor. E se eu fizer um pouquinho mais, se eu faço mais, as chances vão aumentando. Então, em todas as áreas das nossas vidas, lembra que eu falei? Falei assim, ó, em todo texto tem a situação literal, o acontecimento, tem a aplicação na nossa vida, e aí ela pode ser em várias áreas da nossa vida. Agora, só não pode levar essa para a questão de namorada, viu? Os meninos novos aí. Quanto mais eu tiver, mais chance de dar certo, né? Não, esquece esse negócio aí, não vai dar certo, não. Abandona essa vida aí, hein? Viu, Mar? Namorado também, viu? Não é quanto mais, melhor não, viu? Bom, vamos lá. E aí, continuando, ele fala assim, ó, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? O pastor até tem uma história engraçada que uma criança foi colocar a oferta e pegou o dinheiro, colocou lá assim, né? Aí a pastora rodou, tal, na hora que voltou, ele, peraí, tia, peraí. Pegou a oferta dele de volta. Aí todo mundo ficou olhando. Não, é porque a Bíblia fala que tem que dar com alegria, né? Aí, pronto. A criança fazendo isso. Então, assim, se a criança entendeu, né? Claro que ela fez ali, né? Talvez uma gracinha, ou talvez no sentido literal, mas enfim, foi a maneira dela se expressar e exercer o versículo do jeito que ela entendeu. Então, assim, pelo menos já foi um início, já foi um começo. Até uma vez uma pessoa achou um dinheiro indo para a igreja e pegou e falou assim, então estava vindo, achei R$ 2, não sei, aí não tinha oferta, e aí eu falei assim, eu vou dar isso de oferta e tal, beleza. Aí eu fiquei pensando assim, se tivesse achado 100, será que ia falar assim, Deus proveu a oferta de hoje? Ou será que ia falar, nossa, aquela conta que eu tinha que pagar, bem que eu estava precisando, e já ia esquecer da oferta? Não estou falando que julgando a pessoa, mas estou pensando na situação. Como nós, por exemplo, agiríamos? Estou indo para a igreja, sem dinheiro para oferta. E aí fala, Deus, não tem dinheiro para oferta, não sei o quê. De repente, R$ 100. Se for 2, é mais fácil, né? Deus proveu a oferta, né? Porque às vezes a gente confunde a oferta com a esmola, né? Deus proveu a oferta. A viúva dá as moedinhas. Então, de repente, a gente acaba confundindo um pouco oferta com esmola. Será que se tivesse achado 100, ou se tira a pessoa que fez isso e coloca a gente no lugar? Se eu tivesse achado 100, se eu tivesse achado 2, ia falar, Deus proveu a minha oferta de hoje? E se eu tivesse achado 100, Deus proveu o dinheiro da minha conta? Como que seria? Isso é só uma reflexão aí para a gente pensar. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis toda boa obra. Gente, que versículo gigante que é esse. Acho que é um dos maiores versículos da Bíblia. Quanta coisa que fala nele. De tanta informação em uma frase só. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Então Deus faz. Abundar significa assim, que vai ter o tanto que enche e um tanto que transborda e um tanto que se chacoalhar, bater, mexer, cabe mais um pouquinho, tem mais esse pouquinho ainda para colocar. De forma que enche, espreme, aperta, enche.
entope, não cabe mais e chega até a transbordar. Isso é abundar. Então ele faz isso com a graça dele sobre nós. E a fim, né? Para quê? Para que nós possamos, para que tendo sempre, para que nós possamos ter sempre. Não só de vez em quando, não só um pouquinho, mas não só alguns dias da semana, não só quando chega o pagamento. Tem gente que recebe pagamento dia 5, aí dia 6 já está zerado. Dia 6 já está devendo. Dia 4 já está sem nada, pegou pesado. E aí, como é que é? Recebeu dia 5, dia 6 já está devendo? Tem alguma coisa errada. Por quê? Precisa rever, né, os conceitos. Não estou falando que você está errado. Estou falando que a gente precisa voltar e rever. Talvez tenha algum erro de administração, porque se você chegou dia 5, recebeu 1.000 e dia 6 você está devendo 100, por quê? Porque tinha que gastar 900, você gastou 1.100. Então tem alguma coisa errada. Eu sei que é difícil nesse mundo, é complicado com nossa situação econômica, governamental e tudo mais, mas nós temos que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Não pode gastar mais do que ganha. Não pode, não tem como. Então tá aqui falando, né? A fim, então assim, qual que é o objetivo de Deus abundar sobre nós a graça? Qual que é o objetivo de Deus transbordar sobre nós a graça dele? A fim significa que o objetivo deste da primeira parte. Então Deus dá em abundância para nós com o objetivo de que nós tenhamos sempre. E tenhamos sempre, não só em algumas partes, está escrito. Leia, para que você tenha sempre em tudo e toda suficiência. Então, assim, não é ter só o dinheiro para o alimento. Não, é ter a roupa para vestir, é ter o telhado para você ficar debaixo. Então, é ter tudo em todo o tempo, em todas as situações, em todas as áreas da sua vida. Deus quer suprir tudo em todos. Para quê? Para que nós possamos, né? Aí ele continua falando, a fim de que tendo sempre em tudo, todas abundeis em toda boa obra. Então, o objetivo de tudo, que Deus cuida, que Deus supre, que Deus faz, que Deus cuida de nós, reflete até o texto de Mateus capítulo 6. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que foram faladas aí nos versículos anteriores, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente se propõe, quando a gente se dispõe a buscar, a fazer, o Senhor ele vai retribuir conforme a nossa obra. Então, ele fala para que tudo, em todo, tenha toda a suficiência e você possa transbordar de boas obras. Então, como que eu vou apresentar boas obras se eu não tiver? Como que eu vou ajudar um pobre? Como que eu vou ajudar uma viúva? Como que eu vou ajudar um órfão? Se eu estou precisando ser ajudado, mas o Senhor está mandando eu ajudar. Então, eu preciso ajudar. Eu preciso entender como fazer isso. Não é para você tirar de você, porque aqui não está mandando você tirar do que você tem. Quantas vezes nós fazemos isso? Vai chegar aqui num versículo que eu vou mostrar para vocês que não é para tirar daquilo que você tem, porque ele está falando aqui que ele vai transbordar, você vai ter toda a suficiência para você transbordar, né? Para você abundar em boa obra. Então eu preciso ter para poder compartilhar. Como é que eu vou compartilhar? Vou fazer igual. Qual que é a história que fala assim? A viúva, né? A viúva que o profeta vai lá e fala com ela, e aí, sei o que, tal, faz um bolo, mas faz primeiro para mim. Não, mas eu vou fazer o bolo aqui para mim, para o meu filho, e depois nós vamos comer isso aqui e vamos morrer. Acabou. Como é que faz? Como é que eu faço para compartilhar? Ali, um caso específico de fome que estava tendo, uma fome global. Não era ela que tinha sido uma má administradora. Não é ela que não tinha conseguido administrar o recurso, não. Tinha acabado, não tinha onde plantar, não tinha onde colher, não tinha o que fazer, já era. Até o profeta que estava sendo alimentado pelo rio, acabou a água do rio. Eu já preguei sobre esse texto. A transição de Elias ali, de onde ele estava, era Elias ou Eliseu? A transição do profeta, de onde ele estava,
para onde ele foi, não era porque ele precisava de água. Porque o Deus que estava usando os corvos para alimentar ele, poderia usar um elefante para levar água para ele. O elefante traz água na trombinha assim e fala, né? Aí o anjo fala para ele, põe a canequinha aí. Pronto. O anjo tinha levado comida para ele caminhar, ou para o outro profeta que seja, acho que é para ele mesmo, é Elias, né? Já tinha levado, o anjo já tinha levado, falou, vai, come, que você vai caminhar 40 dias aí. Não podia levar água também? Podia. Por que transicionou ele de onde ele estava para perto da viúva? Para que a viúva pudesse sobreviver, porque ela falou, a última coisa que eu tenho. Então foi um caso específico, um caso de fome, miséria global. Mas e fora isso? E o normal, qual que é? O normal, o dia a dia, o natural, é que eu tenha para que eu possa ajudar. Já pensou eu sair aqui na vizinhança? Falei sobre isso ontem, pedindo para a turma ajudar a igreja. Vão olhar, falar assim, mas peraí, não é a igreja que ajuda a comunidade? Agora a igreja está pedindo ajuda para a comunidade, mas inverteu, porque a igreja ela é estabelecida para ajudar a comunidade, seja ela de forma espiritual, seja de forma material, o que for necessário. Nós fomos estabelecidos por Deus aqui para que as pessoas, né? Ah, eu tenho uma doença. Onde que eu vou? Vou na igreja, porque lá eu posso encontrar a cura. Tenho uma perturbação. Eu vou lá porque lá eu posso encontrar a libertação. As pessoas têm que ter a igreja como um ponto de referência para problema. A igreja é o ponto de referência para problema, não para causadora dos problemas. Que eu já vi muitas vezes a igreja se tornar causadora de problemas para a comunidade. E não deve. Nós devemos ser resolução de problemas para a comunidade. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo não tem comunhão com a igreja, porque a luz não tem com as trevas, não sei o que e tal. Isso é uma realidade. Mas nós não precisamos exagerar e causar o problema para não ter comunhão, né? Deixa que isso aconteça de forma natural. Deixa que aconteça. Então está escrito que nós devemos aqui, que Deus ele vai fazer essa boa obra acontecer em nós, para que nós possamos fazer essa boa obra acontecer, né, dentro da comunidade ou aonde nós estamos estabelecidos. Conforme está escrito, verso 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou e deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Então vamos para o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Né? De novo, falando de justiça. Mas a palavra aqui sobre justiça, e essa justiça só vai acontecer quando Jesus estabeleceu o reino dele, né? De fato, que o reino dele está entre nós, e nós devemos praticar essa justiça, mas a justiça mesmo, na sua completude, vai acontecer apenas quando o reino de Deus for estabelecido, quando Jesus for o governante literal. E aí sim vai ter justiça, porque nós não conseguimos cumprir a justiça. Mas podemos tentar, não é porque não consigo mesmo, então não vou fazer nada por isso. Né? Então a justiça é o quê? É uma balança que nós devemos pesar para equilibrar as coisas. Então essa é a questão da justiça. E aqui no verso 10, começa falando assim, ó, aquele que dá a semente ao que semeia. Quem que dá a semente ao que semeia? Está falando de quem aqui? De Deus. Deus dá a semente. Então, aqui, vamos pensar que eu sou um fazendeiro, e eu vou usar o Marco, que o Marco é o que é mais apanha aqui mesmo, então. O Marco é o meu funcionário. Ó, que chique, hein, Marco? Funcionário do fazendeiro. Tá? Daqui a pouco eu vou te pôr de administrador, hein, da fazenda. Já vi até de botina, tá vendo? Aí eu vou lá e dou 100 semente para ele. E aí o Cauã é meu outro funcionário. Eu vou lá e dou 100 semente para o Cauã também. Falo, ó, você planta aqui nessa terra da direita e falo para o Marco, ó, você planta aqui nessa terra da esquerda. Passa o tempo de brotar, crescer e tudo mais, eu vou
com o meu alazão ao galope na área designada para o mar. Encontro lá 30 árvores. Sem semente deu 30 árvores. Ó, beleza. E pego o meu alazão e vou de caminho ali para o Cauã. A área que o Cauã plantou. Olho lá, 80 árvores. E aí? Planta, colhe, tudo. Próximo ano, chamo os dois e eu tenho 200 sementes. Como que eu devo dividir isso? 100 para cada um? Se eu der 100 para cada um, eu vou ter no final 110 árvores. 30 de um, 80 do outro. Se eu der 200 para o Cauã, aí ele plantar e conseguir reverter isso em 80, já vai dar 160 arvinha para mim, que é melhor do que 110. Aí o que eu faço? Ó, Marco, o Cauã vai ser o gerente da fazenda e você ajuda ele. E vou dar 200 sementes pro Cauã, o Marco fica com 0. Então, aqui o texto está falando sobre isso, ó. Aquele que dá semente é o que semeia. Aí lá no final, ele fala assim, ó. Aumente, né, multiplique a vossa sementeira. O que significa isso? Multiplique a vossa sementeira. Ou seja, esse ano eu dei 100, ele retornou isso em 80. Eu vou multiplicar, vou dar 200 para ele. Multiplicou, deu, as 200, em vez de 160, ele fez 180. Nossa, vou dar mais 200 para ele. Então, ó, aquele que dá semente, né? No caso, Deus está nos dando semente para que nós venhamos plantar ou semear. Ele vai multiplicar a nossa sementeira. E aí fala assim, ó, o verso 10, ó, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. O que isso significa? Que Deus, sempre não, mas eu já falei isso aqui algumas vezes. Deus, ele dá 2 tipos de recursos para nós, a semente e o pão. O que acontece? Às vezes, nós somos tão amedrontados, assustados, que a gente pega a semente, ao invés de plantar, a gente guarda. Outros são muito comilões e pega a semente e come, né? São os passarinhos. Às vezes a gente faz isso. Então, assim, às vezes Deus dá semente e pão. A gente vai lá e come a semente. Aí, como que ele vai multiplicar a semente se você não está destinando ela para o fim que é? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre ofertas, sobre generosidade, sobre ajudar os pobres, sobre ajudar os necessitados. Se Deus me deu condição de ajudar e eu não vou ajudar, por que ele vai me dar de novo? Ou por que ele vai aumentar essa quantia? Se chega no mês, eu tenho lá R$100, que seria ali a minha semente. E eu comi aquela semente, não vou comprar um regalo, né? É um presente. Vou comprar um presente para mim porque eu mereço. Mas será que aquele dinheiro era o dinheiro do presente? Ou será que aquele dinheiro era a semente que teria que ser semeada? E aqui eu não quero que você se sinta julgado por mim. Por quê? Porque existem momentos que Deus vai dar a semente e o pão. Tem hora que você vai ter o pão, você não vai ter a semente. Então hoje eu cheguei aqui, eu não tenho semente. Eu tenho só pão. O que eu vou fazer? Vou comer. Hoje eu tenho semente. Aí eu vou e planto a semente. Aí Deus olha e fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vos colocarei. E ele vai lá e aumenta a semente. Meu cunhado contou um testemunho uma vez e como ele contou em público, eu posso replicá-lo. Não é algo confidencial. Ele falou que começou a trabalhar numa empresa com vendas e aí fez um propósito com Deus. Ó Deus, se eu vender tanto, eu vou, em vez de 10, eu vou dar 20% do que eu ganhar. Aí, aquele mês, ele vendeu o tanto que ele propôs com Deus e tal. Eu falei, ó, beleza, né? Mês que vem, ó, Deus, se eu vender tanto, 20% também, garantido, né? Vai dar certo, vou vender. Primeira vez deu certo, né? Já virou uma mandiga, né? E aí não vendeu. Aí ele foi questionar, né? Vamos dizer assim, perguntar para Deus o que aconteceu. E aí ele entendeu que não era uma troca. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se eu prometer 20%, Deus vai. Porque Deus não pediu 20%. Se você quiser dar 20% do seu salário, você pode dar. Se você quiser dar 50%, o povo da igreja primitiva dava tudo que eles tinham, né? Lembra lá da história de Ananias e Safira? Um pouquinho antes, ó, vendia tudo que tinha,
e entregava nos pés dos apóstolos. Dava tudo que tinha. E aqui fala, Paulo ensina no verso 7, que é o quê? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso que a gente não fala, né, e evita falar de valores. Porque não depende do valor. Falei no começo, Caim e Abel. Depende do quê? De você, do seu coração. Eu posso aqui ofertar 100 mil reais. E pode vir alguém aqui com 500, que vai ter um valor maior do que os 100 mil que eu estou ofertando. Porque às vezes eu ofertei 100 mil, tem que fazer, que nem quero, é obrigação, o pastor pediu, sei o quê, vou dar porque aí Deus vai fazer virar 1 milhão. Então, estou fazendo de acordo com aquilo que eu quero fazer uma barganha, uma troca com Deus, e não é assim que funciona. Então, eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo, e o Espírito Santo trabalhando no teu coração, que aquele que dá a semente ao que semeia, também dá pão para comer. Então você recebe 2 tipos de coisas. Você recebe pão e você recebe semente, certo? Tem dia que vai ter só pão. Eu acredito que não tenha dia que tenha só semente. No meu entendimento, é pão todo dia. E de vez em quando o pão e a semente. Eu não acredito que vai ter um dia que não vai ter o pão. Deus sempre dá o pão para nós comermos. Aquele que dá a semente também dá o pão para comer, que esse venha multiplicar as vossas sementes. O que é a sementeira? É onde que guarda a semente. Que esse venha multiplicar a vossa sementeira. Só que Deus ele só vai multiplicar a sementeira quando a nossa semente for designada ou aplicada da forma correta. Que é o que eu falei. Se 100 semente virou 30, para que eu vou multiplicar a sua semente? Eu vou diminuir, porque aí eu diminuo o meu prejuízo. Essa é a lógica. Se aumentou a semente, se produziu muito mais, vou aumentar a sementeira dele. Porque não está guardando semente, não está enterrando semente no sentido de guardar, armazenar. Não, está plantando. Então, quem dá a semente também dá o pão para você comer, que ele multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais. De novo, enriquecer não é ter 1 milhão de reais na conta. Essa é a visão que o mundo tem. Essa é a ideia, essa é a definição que o mundo tem de riqueza. Prosperidade. Que agora a moda não é riqueza. Você é rico? Não, sou próspero. Milionário? Não, sou próspero. Prosperidade não é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Tem um casamento destruído, tem uma família destruída, tem uma família cheia de doença, tem uma família cheia de gente vegetando, tem uma família com o filho drogado. Aí, né? Não é prosperidade. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deixa eu pegar aqui numa outra versão, que eu acho que vocês vão entender melhor esse verso número 11. Vamos pegar aqui, ó. NVI é legal também. Vamos ver se essa aqui tá boa. Ó, NTLH. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Está falando de nós termos para abençoar outros. Está falando de que nós venhamos ter não só para nós, mas para compartilhar. Irmãos, eu acho lindo o café comunhão. Eu acho lindo. Um traz um negócio, outro traz outro. Quem não traz pode participar do mesmo jeito. Nunca falta, sempre sobra. A gente traz 10, leva 20 para casa. Eu não sei como que acontece. Eu não sei. Você traz um bolo, você leva 10 pedaços de bolo, que dá 1,5 bolo. Cada um traz um negócio. Você traz um bolo, aí você leva pão de queijo, cuscuz, sei o quê. Mas, gente do céu, como é que traz, come e ainda leva embora? Todo mundo traz o que pode e leva o que sobra aí, ou o que multiplica, porque eu acho que nem é questão de sobra, é questão de multiplicação, porque todo mundo come e toda vez parece que no final tem mais do que no começo. Oh, gente do céu, que coisa louca. E eu acho interessante porque cada um traz aquilo que tem. Ninguém exige que você traga algo que você não tenha. Ninguém exige que você traga e tire do seu almoço e traga para cá. Hoje eu não tenho. Não traz, tá tudo certo. Não vai faltar. Mas por quê? Porque tem a sinceridade no coração. Quando alguém realmente não traz, é porque realmente não tem. Todos trazem, todos participam, o negócio fica... E é isso que Deus quer, né? E Deus quer multiplicar em nós,
Só que para que ele multiplique em nós precisamos ter um coração generoso, porque senão ele não vai multiplicar. E aí é aquela questão da declaração de amor, que não adianta só eu falar, eu tenho que fazer. Lembra lá no final do verso 8, ó, abundeis em toda boa obra. Porque obra não salva ninguém. Obra não me leva para o céu. Obra não faz eu alcançar a salvação. Obras não me torna salvo. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu entendo que eu tenho que fazer obras. Não existe, né, a pessoa que é salva sem fazer obras. Porque se eu me tornei salvo, não estou atrelando a salvação à obra. Estou dizendo que se eu me tornei salvo, se eu entendi como o Cauã ministrou aqui, se eu entendi que eu tenho que ser aqui um cumpridor e não apenas um ouvinte da palavra, eu tenho que obedecer a palavra me manda eu fazer boas obras. Então não adianta só eu ler que eu tenho que fazer boas obras e não fazer boas obras. E aí um mês que eu tenho alguma coisa lá para poder fazer uma boa obra, eu prefiro investir em algo aleatório, ao invés de investir naquilo que realmente é necessário. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo com a semente que Deus tem te dado? É uma pergunta para você refletir, para você pensar. Não estou falando do dia que você não tem semente. Porque o dia que você não tem semente, tudo certo. Tá ok, maravilha, ótimo. Agora, será que eu não tenho semente ou será que eu estou comendo a semente, escondendo a semente, fazendo mau uso da semente? E aí, como é que Deus vai me dar mais semente? Ah, eu posso pegar o dinheiro e ajudar os pobres? Claro que pode. Deve fazer isso, mas também você deve ajudar a obra que você está. Teve um cidadão na história que falou assim: não gasta tudo isso com Jesus, não. Não dá isso tudo para Jesus, não. Devia ter vendido isso aí e dado para os pobres. Quem foi que fez isso? Judas. A mulher derramou o perfume lá e falou: não, muito dinheiro para desperdiçar com Jesus. Devia ter vendido e dado para os pobres. É errado esse pensamento? Dar para os pobres é importante, mas tirar o que era dali para dar para os pobres, na verdade o que ele queria é que vendesse aquele dinheiro e depositasse na sacolinha que ele estava pegando, né? Você não sabe, Judas era o que carregava a bolsinha de dinheiro. E aí a mãozinha dele coçava, né? Era uma mãozinha leve. Quando a gente quer tirar do que nós temos que entregar para Deus e vender e dar para os pobres, na maioria das vezes as pessoas não querem pegar esse dinheiro, tirar e dar para os pobres. Na maioria das vezes elas querem ficar com esse dinheiro para elas. Por quê? Porque não tem ninguém vendo. Se eu levar na igreja, o pastor vai ver que eu estou levando. As pessoas pensam isso. E se eu falar que eu estou ajudando os pobres, ninguém vai saber se eu estou mesmo ou não. E às vezes se torna finalzinho do verso 5, em vez de bênção, avareza. Para quem tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Aqui Paulo não está falando de você pegar e comprar uma cesta básica e entregar para um morador de rua, ou sair distribuindo cobertor na época do frio. Não está falando de dar ajuda para quem está abandonado ou quem está por aí. Ele está falando que a administração desse serviço, ou seja, das ofertas, da semente que está sendo semeada, não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Suprir as necessidades dos santos. Não é ajudar quem está lá fora. Até, se não me falha a memória, Tiago fala, quem não ajuda os que é de casa, os que é da família, é pior do que o ateu, do incrédulo, está negando a própria fé. E aí, através disso, nós vamos multiplicar, né, as graças que nós temos dado a Deus. Visto como na prova dessa administração, glorifico a Deus pela submissão. Isso é difícil, irmãos. Você submeter. É muito fácil eu pegar o recurso que eu tenho e administrar a oferta que eu vou dar. Esse mês, em vez de eu dar oferta na igreja, eu vou dar minha oferta pro Dave, porque eu sei que ele tá com umas continhas atrasadas. Ele é um santo, ele é um separado. Então eu vou pegar a minha oferta, o meu dízimo, esse mês vai dar R$ 500. E eu sei que ele está precisando. Em vez de eu colocar no gasofilácio, eu vou entregar direto para ele. Isso aí eu estou administrando a minha oferta. Eu estou administrando o meu dízimo. Aí, cai no quê? Se o meu dízimo é a 10ª parte, eu estou desprendendo ali do meu dízimo. Me sobra 90. Por que eu não pego dos meus 90 e administro
e ajudo ele com o meu dinheiro. O que eu quero ajudar com o dinheiro que eu tenho que entregar para Deus? É a síndrome do Judas. Eu vou ajudar com o meu dízimo, eu vou ajudar o David. Ao invés de dar meu dízimo lá, eu vou entregar para o Marco, vou entregar para a pastora Paula, vou entregar para a pastora Karina, em vez de colocar meu dízimo lá. O que eu estou fazendo? Estou administrando meu dízimo. Estou fazendo o quê? Que desperdício entregar esse perfume, salário de um ano. A última vez que eu fiz o cálculo, acho que era isso. Salário de um ano, imagina. O salário mínimo hoje está 1.500, né? 10 meses, 15 mil. Com mais 2, que é 3, vai para 18. Com mais o 13º, 19.500. Quase 20 mil reais. Se juntar, se for 1.500 e uns quebradinhos, que eu não sei quanto está o salário mínimo. 1.520. Já chega nos 20 mil. Deve chegar. A mulher pegou um perfume de 20 mil e jogou nos pés de Jesus. 20 mil tirando o base pelo nosso salário mínimo, que é um dos mais defasados do mundo, eu acho. Agora pegando lá, por exemplo, na Europa, que deve ser uns 3 mil euros, hein? Imagina, que maravilha, hein? 3 mil euros, 30, com mais 3, 9, 30, 40 mil euros. Vamos por vezes 5, 5 vezes 4, 20, 200 mil. Aí Judas infarta, né? Olha lá, ó. Papai. Judas infarta. Judas olha e fala, não, dá esses 200 mil pra bolsinha. Põe aqui. Vamos guardar na bolsinha. Dá um pedaço disso. Não derruba tudo no pé de Jesus, não. Visto como, na prova desta administração, ou seja, a administração também glorifica a Deus. Por quê? Submissão. Estou colocando debaixo da missão. Quando eu oferto ou dizimo na igreja, eu estou me colocando na missão da igreja. Que o pastor está sendo usado para liderar aquela missão. Que é o que eu sempre falo, irmão, você não acredita, não confia de dar o dízimo aqui na igreja, você tem que procurar outra igreja. Você não está confiando na administração que o pastor está exercendo sobre você ou sobre a igreja. Se eu não tenho o pastor como meu líder, se eu não acredito na missão do pastor, o que eu estou fazendo nessa igreja? Visto que na prova desta administração, glorificam a Deus. Ou seja, quando você faz esse tipo de administração, de entregar o seu dízimo, a sua oferta na igreja, você está se colocando na submissão da igreja. O que é? É igual a esposa, né? Não é que ela está sendo colocada abaixo do marido, não. Ela está sendo colocada na mesma missão. Quando eu trago meu dízimo, a minha oferta, eu estou dizendo assim, ó, eu quero investir nessa missão. Eu acredito nessa missão. Eu acredito que quem está fazendo a gestão desses recursos está investindo exatamente aonde Deus quer que seja investido. É simples assim. E nós glorificamos a Deus quando nós nos colocamos na submissão. Eu já participei de igrejas e já vi muitos, principalmente igrejas pequenas, do porte da nossa, e eu já retiro a nossa desse hall de que eu vou falar, de que acontece muito, onde o pastor ele tem autonomia para ter todas as decisões que possam influenciar ali e fazer toda a gestão por conta própria, caso que não é o da nossa igreja. Nesses casos, o que acontece? O pastor vê lá o recurso que tem, quando pequeno, na maioria das vezes o recurso é muito limitado, mas o pastor decide no que vai investir. Eu quero isso, eu quero aquilo, vão me dar tanto de salário, né, igual o vereador faz, eu vou comprar, sei lá, eu quero comprar banco novo, eu quero comprar, sei lá, uma caixa de som, eu quero comprar um teclado, não, eu quero pintar a igreja, não, vou mudar o salão. O pastor ele é detentor de toda a autoridade para fazer toda a transição por conta própria. E isso é até saudável enquanto o pastor está totalmente, completamente debaixo da visão de Deus. Só que, quando nós paramos para analisar que o pastor é um ser humano, já complicou. Por quê? Porque todo ser humano é falho. Mas o pastor está seguindo o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando nós ampliamos esse espaço de decisão, nós tiramos um pouco de autonomia, mas ganhamos em assertividade. Que a partir desse momento, a chance de acerto é muito maior. Por quê? Porque tem várias pessoas na tomada de decisão. A decisão não parte de uma única pessoa. E aí a chance de erro diminui. Então isso é muito importante. E é isso que nós queremos que a nossa igreja venha seguir fazendo. Quando eu estou ali ofertando ou dizimando, aí eu vou lá e entrego. Se sou eu mesmo quem faça a gestão, que era
era uma crise que eu tinha, né, quando nós começamos. Mas peraí, se eu vou gerenciar o meu dízimo, aí não tem lógica eu dar o meu dízimo. Que aí foi onde eu falei assim, vou dar o meu dízimo no conselho de pastores, ou a minha oferta. Porque não tem lógica eu dar o dízimo que eu mesmo vou administrar, porque aí eu mesmo estou administrando o meu dízimo. Não tem lógica. Hoje não mais. Hoje o meu dízimo, a minha oferta não é administrado por mim. Porque hoje nós temos uma diretoria, apesar que desde o princípio a gente já tinha, né, esse compartilhar de decisões, sempre tivemos essa informativo. No começo era eu, pastor Júnior, pastora Vitória, pastora Karina, e agora nós ampliamos, né, com a nossa diretoria, conselho fiscal e conselheiros aí do conselho consultivo. Então, eu tinha uma crise, eu falava, gente, mas como que eu vou entregar a minha oferta e o meu dízimo para eu mesmo decidir o que vai ser feito? Hoje eu já não tenho mais essa crise. Por quê? Porque não sou eu que vai decidir se nós vamos comprar cadeira nova, se nós vamos mudar de salão, se nós vamos comprar uma caixa de som, o que nós vamos fazer com o dinheiro. Hoje a diretoria tem esse poder de decisão. Apesar de presidir as reuniões, não é uma reunião, como já vi muitas, de decisões goela abaixo, né? Eu quero que seja assim e acabou. É assim, como que nós podemos fazer a nossa reunião? Onde nós devemos? O que devemos? Como devemos? Vamos orar sobre isso? Vamos, oramos. Onde nós chegamos? Qual foi a melhor opção? Então, essa submissão glorifica a Deus. A boa administração glorifica a Deus. E ele fala que confessais quanto ao evangelho de Cristo, que é o Deus que nós confessamos, né? E pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Também aqui fala de dons, né? E o dom da liberalidade. Liberalidade é um dom, que Deus nos dê esse dom para que nós não venhamos ser um centralizador de recursos, mas que possamos ser um bom dispenseiro daquilo que Deus tem nos dado. Volto a falar. Outra observação sobre o pão e a semente. Não adianta você pegar o pão, cavucar a terra, plantar o pão, cobrir e ficar regando. Você vai regar a vida inteira, você não vai colher nada. Pão é para comer. Não pega o que Deus te deu de pão e entrega como semente. Não faz isso, gente. Por quê? Você vai passar fome e não vai colher nada. Não adianta. Dá tudo que você tem aí, não se importa o que você vai comprar para o almoço de amanhã. Pelo amor de Deus, gente. Se Deus falar isso com você, amém. Se for uma palavra direcionada, específica, igual a do profeta Elias, gente do céu, um negócio específico, algo divinamente divino. Vai que vai dar certo. Agora não inventa de querer fazer por conta própria. Não, vou dar tudo que eu tenho aqui, que amanhã Deus proverá o meu almoço. Se você entendeu em Deus de fazer isso, faz com a sua fé, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas, até onde eu entendo, até onde a palavra do Senhor de Deus mostra, pão não dá fruto. Semente é semente, pão é pão. Deus dá semente. Planta a semente e come o pão. Não confunda, pelo amor de Deus. Senão depois você vai dar trabalho para nós ainda, hein? Pela liberalidade de vossos dons para com eles, para com todos, pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém? Que Deus nos dê graça, que você saia daqui entendendo que pão é pão, semente é semente.